Bem-vindos ao Psique na Web. Que projeto legal que a gente está fazendo, né, Marcele? Tô muito feliz, viu, Fê? Eu também, olha aqui, ó. Tamanho do meu sorriso. Aqui eu tô do jeitinho que eu gosto. Sentada, conversando, tomando um chá. Delícia, hein? Nossa. Muito bom. Esse projeto é um projeto idealizado, com muito amor, com muito carinho. E eu tive o privilégio de bater um papo com a Marcele e ela aceitou estar aqui comigo. A Psique na Web é um projeto já de alguns anos, mas eu precisava mesmo de alguém que tivesse afim de vir aqui falar sobre temas que a gente considera importante, necessários, temas para a gente levar, né, uma consciência, quem sabe ajudar a ampliar essa consciência do pessoal. E esse vai ser um formato parecido, é um podcast com um formato, não sei o quanto tão conhecido das pessoas, mas é por temporada. Eu gosto de série, eu sei que você também gosta, a gente ama filme também, a gente ama livro e a gente ama podcast. Então aqui nós vamos fazer algumas temporadas. Este ano vocês vão acompanhar com a gente e vocês estão na primeira temporada, que é o Sujeito no Mundo Contemporâneo. O tema de hoje é: o fundamentalismo adoece? Então fica com a gente e ouve aqui o nosso bate-papo, troca conosco, e ao longo aqui do nosso bate-papo a gente vai falando um pouquinho mais também da gente, né? Porque Sim. Não tem como fazer isso daqui e deixar a Fernanda de lado. Você acha que tem como deixar a Marcele de lado? Eu acho que não. Acho que não, porque assim, inclusive já deixo eu agradecer, né, pela generosidade de se me convidar para esse projeto, porque realmente foi de uma conversa muito, muito interessante que a gente descobriu que a gente gosta desse formato, né, do podcast, e a gente, como psicólogas, a gente também gostaria de ter umas conversas, umas trocas, né, com quem também vai acompanhar a gente, para crescer, né, como você falou, para ampliar, né? Ampliar a consciência, ampliar conhecimento e se provocar um pouquinho, você não acha? Então acho que por isso que também não dá para deixar de fora a Marcele. Não dá, a gente traz, né, um pouquinho de cada um em todos os temas que nós escolhemos. Eu acho que vai falar um pouquinho de nós. Com certeza. E que privilégio, né, poder ter esse espaço também. Sim. Você me agradeceu, mas eu também quero te agradecer. Né? Afinal de contas, algumas pessoas já sabiam desse meu projeto. Precisava de alguém. E aí você chegou na hora certa. Muito obrigada, né? A gente está estreitando, né, o conhecimento, a nossa amizade, podendo conhecer uma mais a outra. E eu agradeço muito por isso, de verdade. Não só aqui, pelo Psique na Web, por essa oportunidade, mas por tudo que a gente está construindo juntas. Muito legal. Então, bora falar de... Bora. Fundamentalismo adoece? O que você acha? Olha, é uma pergunta ampla, mas eu acho que se fosse para responder rápido, eu diria rápido que sim. Eu diria rápido que sim. Porque fundamentalismo enrijece, né? Eu acho que tudo que te deixa muito fixo, né? Rígido, sem possibilidade, porque o fundamentalismo ele faz isso, né? Ele encaixota, ele... aprisiona, eu acho. Então, acho que isso tudo são sinônimos de adoecimento, né? Eu gosto da palavra aprisiona, né? Porque quando a pessoa ela entende que ela viveu muito dentro desse sistema, de alguma forma ela se liberta, né? Ela se liberta. Sim. Mas o fundamentalismo, ele começou lá no século XX e nos Estados Unidos. Muitas pessoas acham que isso veio lá do Islã, mas na verdade foi nos Estados Unidos, a partir das religiões, né, do povo cristão. E engraçado que o fundamentalismo naquele momento era uma coisa muito boa. Era legal falar, eu sou fundamentalista, sabe? Sim. Eles tinham orgulho de dizer isso. E ao longo dos anos, isso foi se transformando e de alguma forma, eu poderia usar todas as palavras que você trouxe aqui, inclusive aprisionando, né? Começou dentro de religião. A gente sabe que espiritualidade é uma coisa, religião é outra. E eu acredito que o fundamentalismo ele não acontece só na religião. Embora a religião em si é uma grande parte, né, talvez um começo do fundamentalismo, né, onde as pessoas acreditavam muito que tudo que estava escrito, não apenas na Bíblia, mas os outros livros religiosos, nós tínhamos que fazer tudo que está lá de acordo
assim, é para apedrejar uma mulher, então vamos apedrejar uma mulher, né? Então, era uma coisa muito fechada, muito pautada na lei, né? Então, o amor e a obediência era só se você cumprisse Sim. cada detalhezinho que estava escrito ali. E eu acredito que muitas famílias cresceram dentro deste lugar mais rígido, mais fechado. E eu também acho que adoece de verdade, sabe? Mas será que o fundamentalismo só existe realmente na religião? Eu acho que não. Inclusive, trazendo aqui também para o nosso lado, eu acredito que existe fundamentalismo na psicologia também. Mas não só também na psicologia. Eu acho que o fundamentalismo, o olhar fundamentalista, né, o pensamento fundamentalista, ele meio que se espalha para o sujeito no mundo contemporâneo. Se espalha em como você se relaciona, dependendo, né? Se você realmente tiver o olhar fundamentalista. Por quê? Porque quando você se identifica com alguma coisa, você incorpora aquilo como seu e como verdade absoluta e que aquilo não tem como ser colocado abaixo e não existe outro jeito. Eu acho que isso tudo se aproxima com o fundamentalismo, né? E aí acaba encaixotando, acaba te né, colocando amarras, assim, né? De você não conseguir enxergar para o lado que existem outras formas, existe uma pluralidade, uma diversidade, que se você ficar fechadinho ali só no seu olhar, você não vai conseguir... Impede de pensar, ver. né? Exato. Acho que é isso. Impede de questionar. A possibilidade de você dialogar, entender a vida da outra pessoa também, né? Então, quando entrou a ciência, os outros estudos, o fundamentalismo, ele não aceitava muito isso lá no século XX. E eu acho que a ciência, ela também entrou hoje com... que eu acho que é importante a gente olhar a ciência, mas ela entrou com muita força. E ela não veio, na minha visão, para confrontar. Ela veio para agregar. Sim. E eu acredito que quando a gente está muito dentro deste fundamentalismo, não tem como agregar. Tá tão fechado que tudo é uma afronta, né? Então, eu vejo, infelizmente, né, eu vejo acontecendo coisas dentro de famílias, às vezes por conta de política. Sim. Né? A gente viveu aí um tempo muito difícil, todos nós sabemos, né? Nós lembramos disso, onde tiveram rachaduras mesmo, né? Eu conheço pais que não falam com filhos, sabe? Por conta da política em si. Então, é muito grave isso no final das contas, né? Porque mexe em todas as estruturas. As suas relações, elas são colocadas em risco. Você adoece porque, de alguma forma, você está se impedindo de ter uma vida sociável com alguém que, mesmo que não pensa como você, gosta de você. Sim. É uma boa pessoa, sim, né? Mas ela não precisa pensar igual a você. E que bom que ela não pensa, né? Exato, porque isso só, como você falou, isso afasta, né? Porque justamente quando você pensa assim tão diferente do outro, e existe a sutileza que eu acho que é a que afasta de vez, é de você achar que o que você pensa é melhor do que o que o outro pensa. Então, tipo, eu acho que tá aí o cuidado, sabe? A delicadeza, porque quando você sai do olhar fundamentalista e você questiona as coisas, você consegue não afastar, né? Na verdade, você consegue olhar, né? E você consegue se aproximar, né? Crescer, essa palavra. É isso você aí. consegue crescer. Né? Eu consigo observar, não sei se isso acontece na sua clínica, né? Você falou da psicologia, me fez lembrar primeiro dos embates entre as teorias, né? Sim, sim. Qual é a sua linha teórica? TCC, eu sou psicanálise. Então, assim, já não pode mais. A minha é melhor que a sua. A minha é melhor que a sua, né? E a gente aqui tem linhas diferentes, sim, mas a gente tem muita coisa em comum, né? Quando nós conversamos, tem muita coisa que bate, e eu acho que você agrega na minha vida profissional, e certamente não está sendo meio pretensiosa, mas eu acredito que eu agregue também na sua. Mas o fato a gente não precisa necessariamente
fazer essa separação, né? Sim. E brigar por coisas que vão impedir a gente de ter uma vida melhor e saudável. Eu enxergo na clínica pessoas que cresceram dentro de um lar muito rígido, onde para ela se sentir amada, ela precisava agradar, sabe? Porque tudo era tão, assim, meticuloso, tudo de um jeito, assim, muito fechado, muito proibido, inclusive, de falar, de se expressar, né? O pai ou a mãe era a autoridade maior, não que eles não sejam, mas não tinha liberdade mesmo para conversas, né? Para erros. Então, pais muito rígidos tornam essas crianças um pouco, aliás, tornam não, né? Mas eu posso dizer que contribuem para que essas crianças tenham uma vida também rígida, né? Porque se elas crescem dentro de um lar assim, elas vão levar isso para a vida. E são pessoas que têm mais dificuldade mesmo de interação, são pessoas que têm mais dificuldade para aceitar o erro nelas. Sim. Então, se eu não aceito um erro em mim, eu não aceito o seu. Né? Então, se eu exijo se eu tenho uma autocobrança, ou se eu exijo que eu preciso ser perfeita, eu não tenho tolerância para o que você vai errar e tudo mais, né? E aí, se eu não tenho essa tolerância, eu realmente não construo nenhum vínculo, eu não consigo conexão com as outras pessoas, né? E como é difícil isso. Nossa. Isso gera muita ansiedade, cobrança demasiada, né? Isso é doença, com certeza, né? Dependendo do nível que isso acomete a pessoa, certamente ela fica adoecida. Com certeza, você falou tudo. A formação do olhar rígido, né? Dentro de casa, o lar que faz você olhar as coisas dessa forma. E, inclusive, você falou uma coisa também de, tipo, quando você não consegue... nos pais, no caso, não conseguem se mostrar pais errantes, né, porque eles são perfeitos, porque eles cobram perfeição do filho porque eles são perfeitos. E aí a pessoa cresce com esse olhar também de não aceitar o erro das outras pessoas porque ela se considera mais certa, né? Então, tipo, a coisa do se provar certo é muito delicado. Eu lembro até que na faculdade teve uma colega que ela estava querendo fazer iniciação científica, sabe? E eu não tinha tempo para fazer, eu acho muito interessante, eu gosto muito, mas eu falei, não vou ter tempo para fazer e tal. Mas aí eu perguntei para ela, tipo, nossa, mas por que você está interessada em fazer iniciação científica? E aí ela falou que é porque ela queria provar as coisas que ela acreditava. Que interessante. Aí eu conversando com ela, eu falei... Mas engraçado, porque assim, o olhar científico, né, a ciência, na verdade, ela tenta mostrar pra gente errar menos. Essa a intenção da ciência. É para que você veja o quanto você está errado. E para, a partir de então, você diminuir a sua margem de erro. É para isso que existe a ciência. E quando eu falei isso para ela, como assim? Não é para isso. Aí eu, olha, para o tanto que eu me aproximei desse olhar, é isso que me ensina. Então, tipo, é só assim, jogando aí a coisa no ar, vejo o que você faz com isso. Mas, enfim, é isso. As pessoas têm necessidade de provar que elas estão certas. E não importa em que área, se é na família, nas relações, na religião, na psicologia, ela sempre quer provar que ela está mais certa que o outro. E na ciência também, algumas pessoas, pelo jeito. E o que é estar certo, né? No final das contas. Como que você vai provar? Como que eu tiro a autoridade de outra pessoa quando ela acredita verdadeiramente nisso? Inclusive, alguns fundamentalistas que não entendem o fundamentalismo, mas vivem uma vida que elas acreditam ser certo, né? Porque eu vejo algumas pessoas que quando a gente vai conversar, elas estão abertas para ouvir o outro. E aí eu vejo que eles tiveram um caminho, fizeram um caminho, entenderam que aquilo foi bom em algum momento e hoje já não é mais, porque tem um conhecimento. Então, a partir do conhecimento, você tem a possibilidade de mudança. Sim. Então, aquela pessoa, sim, ela viveu no fundamentalismo, mas porque talvez ela não tivesse tanto conhecimento. E quando ela tem uma oportunidade de mudar ou ouvir o outro, ela pode escolher, não, embora aquilo fosse mais rígido,
eu preciso dessa rigidez. Porque tem algumas pessoas que precisam de uma certa rigidez para viver, mas daí eu não coloco elas como pessoas com cabeça fechada ou pessoas que não deram oportunidade para o novo, não. Eu entendo que eles ampliaram um pouco do conhecimento e puderam, através do autoconhecimento, porque se você não se conhece não dá para fazer isso, escolher seguir determinado caminho. Porque aquilo fez sentido para elas. E aí elas não condenam a outra pessoa. Por quê? Porque elas entendem que não existe uma verdade absoluta e eu respeito a sua opinião e você pode seguir e você é a mesma pessoa para mim e eu vou seguir e eu vou ser a mesma pessoa, né, para o outro. Isso eu acho muito válido no final das contas. Porque não é sobre quem tá mais certo, sabe? Não é sobre isso. É sobre você realmente dar oportunidade para que a pessoa seja quem ela é. Né? Porque assim, o fundamentalismo, ele não tem a ver com a pessoa perder a moral ou perder a religiosidade. Tem a ver com ela se perder dela, no final das contas. Né? Quem ela é, o quanto ela consegue conviver na sociedade, fazer parte daquele lugar, sendo ela com as convicções que ela tem. Porque convicção é diferente de rigidez. O fundamentalismo tem muita rigidez. A pessoa que ela é convicta com alguma coisa, ela tem até uma postura diferente, né? Na hora de argumentar. Porque eu entendo que a pessoa fundamentalista ou a rígida, ela na hora de argumentar, em algum momento vira debate. Em algum momento a pessoa vai ofender o outro, vira uma briga, né? Então, de alguma forma, eu não condeno isso. Porque eu acho que a gente precisava também, né? O que acontece hoje é que quando se olha para esse lugar rígido, ele fica extremo. E tudo que é extremo é ruim. Tudo, tudo. Eu costumo dizer assim, se você faz uma alimentação saudável, você come alface o dia inteiro, tá errado. Que tá faltando, não dá pro né? extremo, assim, sabe? E todo o excesso esconde uma falta. Então a pessoa que ela tá muito rígida ali, é excesso. O que tá faltando nela, né? Talvez essa liberdade. Né? Porque eu gostei muito da palavra que você trouxe de aprisionamento, né? Uma prisão. Nossa, você falou tudo. Porque realmente, quando a rigidez é escolhida, né? E você não condena, né? Como você falou, você escolheu aquela rigidez porque ela faz sentido para você, mas essa rigidez não te afasta do outro. Aí eu acho saudável também. Pelo menos foi assim que eu enxerguei, assim. Porque o importante é, primeiro, assim, na minha visão, é saber que, tipo, nada é suficiente, tipo, né, mesmo das escolhas que você faz, a não ser que faça sentido para você. Então, tipo assim, a partir disso você não vai se fechar naquilo ali, porque você vai conseguir olhar para o outro com o mesmo carinho que você está olhando para você, né? Porque quando você se conhece, como você falou, você tem essa generosidade com você, quando você se aproxima de você, né? Que você se olha com tranquilidade, com paz, com as suas escolhas e tal. Então, tipo, isso de maneira não tem... Porque é autêntico, né? É o mais você que você tá podendo ser. Então isso não te aprisiona, né? Não te afasta de quem pensa diferente de você. Pelo menos é assim que eu vejo. Eu acho bonito quando a gente olha esse assunto assim sobre a ótica também do outro. Sim. Né? Porque a gente precisa do outro para viver. Essa é a verdade. E eu fico muito triste quando eu vejo separações por política, por religião, sabe? Eu fico assim pensando se algo tão pequeno, né? Porque política para mim é pequeno. É importante isso? Sim. Mas comparado com a dinâmica da sua família, sabe? Os seus amigos, as pessoas com quem você cresceu, e a política passar a ser maior do que isso. Ou a religião, de novo, não a espiritualidade, mas a religião ser maior do que isso, sabe? Toda uma história. E eu fico assim, infelizmente, eu tenho ouvido tantas coisas assim, sabe? Desse contexto. Então eu acho bonito quando a gente pensa nisso, olhando para o outro como um ser
que vem a agregar na nossa vida, como um ser que faz parte do nosso crescimento, como um ser que tem direitos, né? Porque é isso, o outro tem direito tanto quanto eu, em todos os lugares, em qualquer lugar na sociedade. E quando tem uma pessoa muito rígida e muito fechada, é como se eu tirasse o direito daquela pessoa, né? De se expressar e de viver. E assim, você falando dessas coisas agora, aí eu pensei numa palavra aqui também que pode acrescentar aqui na nossa conversa, que é a coisa do pertencimento, né? Eu acho que, tipo... Nossa, tu me fez lembrar de uma história. Ótimo! Que ótimo que eu fiz lembrar. Mas, assim, era só isso mesmo. Eu queria lançar a coisa do pertencimento porque as pessoas, elas têm sede de pertencer. E, às vezes, elas até, tipo... Elas dão uma fechadinha de olho em algumas coisas que ela até nem faz tanto sentido para ela, mas se é para pertencer, vamos ficar aqui. E assim, outra coisa delicada do pertencimento, além dessa, de você dar uma olhada, deixada de lado em algumas coisas que até seriam importantes, mas a coisa do excluir, sabe? Tipo, eu pertenço aqui, você não pode pertencer a esse aqui. Minha história vai calhar. Eita! É uma história pessoal, mas eu vou dividir. Eu me lembro, eu sou divorciada, e eu me lembro que quando eu me divorciei, eu fiquei muito culpada. Culpada porque divórcio é uma coisa que não é de Deus. Não importa, você não pode separar, entendeu? Caso é eterno isso. E quando eu me divorciei, eu senti, primeiro, uma culpa muito grande, porque eu achava que Deus, de alguma forma, não ia ficar feliz com isso, que eu tinha que ter lutado mais pelo meu casamento e tal. E aí eu fui entender um pouco mais do conceito do que é a palavra divórcio dentro da Bíblia. Porque, de alguma forma, quando eu soube disso, eu me libertei, né? Porque se a gente for estudar os princípios lá no hebraico, se for puxar mesmo, né, a tradução e tudo mais, divórcio quer dizer repúdio. E eu sei que muitas pessoas repudiam tanto o esposo quanto a esposa dentro do casamento. Então, o repúdio não é quando você se separa. Repúdio é outra coisa, né? E aquilo trouxe uma liberdade tão grande para mim, tão grande. É como se eu estivesse sendo mais autorizada a estar ali hoje enquanto divorciada. E o local onde eu frequentava, religioso, eu senti uma diferença. E eu não me sentia mais pertencente. De alguma forma, aquilo... parecia que eu já não fazia tão parte daquele grupo, sabe? Não que eu estivesse sendo excluída necessariamente, mas de alguma forma eu não fazia tão parte daquele grupo e eu senti que era por isso. Muitas vezes eu sentava sozinha, ninguém sentava perto de mim, sabe? Muitas vezes isso aconteceu. E assim, eu ficava pensando o quanto que o não conhecimento não vou nem dizer o conhecimento da palavra, no caso da Bíblia, não é nem isso. Mas o conhecimento, porque você saber a origem das palavras não precisa necessariamente ser o que está escrito na Bíblia, né? Isso tem a ver com conhecimento geral, assim, se você for uma pessoa que gosta da linguística, da palavra, enfim, da literatura. Então eu entendia que muitas pessoas, mesmo sem querer, porque eu não acho que eles não gostavam de mim, muito pelo contrário. Tem gente que gosta de mim até hoje. Eu gosto muito deles também. Mas existia algo de que a pessoa que era divorciada, ela já não fazia tantas coisas ali naquele convívio, sabe? Diminui seu lugar, né? Diminui sua voz, diminui seu... De alguma forma você é calada. Sim, se você acredita em algumas coisas ou se você sai um pouquinho fora do que tá no script, sabe? E de verdade, é muito cruel quando a gente cala a voz de alguém, sabe? Então, quando você diz pertencimento, vê essa cena assim na minha cabeça. Eu não tenho mágoa, sabe? Na verdade, sou muito grata, inclusive, por muitas coisas que me aconteceram, inclusive desta cena, que isso me fez pensar outras coisas, enfim, sou uma pessoa diferente em alguns aspectos.
mas é muito importante que o sujeito se sinta pertencente. Isso é o que ajuda o sujeito a se tornar alguém, ter uma identidade. Ninguém tem identidade se não se sentir pertencente. E quando eu digo pertencente, é aquele grupo, aquela família, aquela sociedade, né? Porque o pertencimento, ele tem a ver com o todo, né? Tem a ver com essa conexão com o mundo, como já dissemos aqui, né? O outro ajuda a gente a se constituir. Então, de alguma forma, quando a gente não está pertencente, quando a nossa voz não é ouvida, é como se você não existisse. É pesado, né? Como você falou, é cruel, né? É cruel. Essa palavra, cruel. Né? E aí eu acho que trazer esse tema é um tema importante. Eu fico muito feliz a gente estar conversando sobre isso, né? E eu acho que pra gente ir caminhando assim pro nosso fim aqui, eu sei que muita gente vai querer que a gente continue. Pode falar mais, né? A gente vai voltar. Mas eu acho que dá pra falar assim, fazer um link com a questão da própria saúde mental, né? Embora a gente não tenha usado esta palavra saúde mental aqui, acho que a gente falou bastante sobre isso. Porque alguém que não se sente pertencente certamente não tem uma saúde mental. Exato. É o que você falou, sofrer essa diminuição de si, né? É como você falou, você não é excluído, mas de alguma forma você é, né? Porque te diminuir, né? Te tirar do seu tamanho, assim, digamos, né? De uma forma mais subjetiva de falar, te exclui de alguma forma, né? Então, isso com certeza afeta a saúde mental, porque você acaba se afastando de você mesmo, né? Te afastando do outro também, na sua potencialidade. A potencialidade das relações ficam diminuídas, né? Inclusive da sua relação com você mesmo. Sim. Então, tipo, ao invés de ser abertura, é fechamento, né? Você está trazendo um dado importante da pessoa que sofreu convivendo com pessoas rígidas fundamentalistas. E as pessoas que são fundamentalistas, elas também sofrem, né? Do outro lado, né? Porque são pessoas que, de alguma forma, se limitam a conhecer e talvez elas não consigam ter flexibilidade na vida delas para uma evolução de liberdade, mas para além disso, de tranquilidade e paz no coração. Sim. Porque elas constantemente vão se cobrar, constantemente elas vão afastar pessoas delas, porque a pessoa que convive com alguém assim, ela tem medo até de falar, né? Ela tem medo de ser mais autêntica, né? Então, acho que há um prejuízo tão grande nas relações que afetam com certeza a saúde mental, que vai gerar, além de culpa, ansiedade, porque eu preciso caber, né, para estar ali, culpa porque eu sempre vou estar fazendo algo de errado ou eu sempre tenho que fazer o que é certo. Vai gerar ali uma questão de autossabotagem, porque a pessoa ela não consegue lidar ou ouvir os próprios desejos, porque os desejos eles são camuflados, né? Porque a pessoa deseja. Essa é a verdade. Moldados, né? Eu acho também, né? Eu não sei se elas conseguem acessar, sabe? Pode Porque ser. a partir do momento que ela molda um desejo, já não é mais o desejo. Já não é mais, né? É outra coisa. É outra coisa. Então, isso vai adoecendo mesmo, né? Então, como que essa pessoa ela constrói uma autoestima? Como é que ela consegue viver uma leveza, sabe? Uma qualidade mesmo de vida, se ela tá ali muito rígida, muito engessada, né? E perdendo sendo e perdendo convivendo com, né? Então, eu acho que é importante a gente trabalhar e pensar na nossa saúde mental também sob essa perspectiva, né? De estar mais aberto. Falou tudo. Falou tudo, porque é na abertura que você... É isso aí, é a abertura que vai fazer você ficar mais perto de você, mais perto do outro, do mundo, das suas relações. Então, como é que você quer fechar? Fala pra mim. Eu acho que sim, são ótimas reflexões. Mas para além de reflexão, acho que a gente precisa viver um pouco mais isso, sabe?
Viver isso é se policiar mesmo. Se policiar na hora de fazer um julgamento, sabe? Isso. Se policiar na hora de você construir uma ideia e achar que aquilo é a verdade absoluta. Porque a gente faz isso, às vezes até intencionalmente, né? Então, quando a gente traz um tema desse para ampliar a consciência, se ficar só na reflexão, eu acho que não gera mudança, né? Quando é que a gente tem um resultado? Quando a gente move. A reflexão é importante, mas ela só fica aqui, né? Sim. Então, eu acho que eu gostaria de fechar trazendo esse pensamento mesmo, né? De que o nosso objetivo aqui é trazer temas para refletir, mas é trazer temas também para mudança, né? Sim. Porque eu me vejo hoje uma pessoa muito mais aberta, me vejo hoje uma pessoa que escuto mais. Eu não estou dizendo isso por causa da profissão, né? Isso ajuda. A nossa profissão ajuda, né, a ter uma escuta mais ativa, assim. Mas é poder olhar o outro com um pouquinho mais de amor, sabe? Tirando um pouco as nossas máscaras, as nossas verdades, o nosso histórico de vida, né? Às vezes a gente fica muito amarrado a histórias que vivemos, a sofrimentos, a traumas, né? Então é de alguma forma buscar essa liberdade. Se a liberdade está no falar, fale. Se a liberdade está em ter mais conhecimento, vá, estude, leia algumas coisas, né? Se a liberdade está em conhecer pessoas novas, vai lá, se abre para isso. Então, é poder vivenciar um pouco mais, sabe? Essa quebra da rigidez. E construir as suas convicções. Porque convicção, ela é importante também, né? Porque você consegue ter argumento. Quando você tem convicção, você consegue ter a apropriação do seu ser. E é isso, eu acho que eu desejo isso para nós todos aqui. Eu também desejo isso, com certeza. Para mim foi uma delícia conversar sobre isso. Obrigada. Obrigada. Muito legal. Muito bom. Amei nosso primeiro programa da nossa temporada. Espero que vocês tenham gostado também, gente. Eu também espero. Até a próxima, tá, gente? Fiquem aí de olho que a gente vem com o segundo episódio desta temporada. E faça os comentários, pergunte o que vocês quiserem, sabe? A gente não tem problema se vocês discordarem da gente, né? Nenhum problema. Na verdade, isso vai ser muito rico. Se você quiser escrever alguma coisa aqui, a gente vai estar olhando tudo. Deem sugestões. Só acrescenta, né? Só acrescenta, é isso. Isso aqui é o primeiro. A gente espera de muitos. Até!